Fala pessoal, beleza? Este vídeo está sendo apoiado pela loja batericia.com, que é parceira do nosso canal. Usando o cupom TOCANDO, você terá um super desconto no batericia.com. Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero. Nessa aula hoje nós vamos estar falando sobre afinação. Até que enfim, Matheus, até que enfim. Nós vamos fazer uma aula sobre afinação. Essa é a aula sobre afinação de tambores, tá? A próxima vai ser sobre afinar a caixa e depois a próxima afinar o bumbo. Então são 3 aulas de afinação. Eu falei na aula anterior sobre partes do seu tambor, detalhes que você precisa ficar esperto com o seu tambor. Se você não assistiu, clica no link. Falei sobre sistema de suspensão, sobre pele, sobre aro, sobre ambiente e sobre a pecinha principal que fica atrás da bateria, que é você, o baterista, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo uma aula agora sobre a afinação do seu tambor. Primeira coisa de tudo, é necessário você ter uma chavinha de afinação, tá? Qualquer chavinha de afinação própria para a bateria. Uma coisa muito importante é você perceber logo de cara que nós vamos estar trabalhando com a bateria e ela tem pele em cima e embaixo. Se a sua não tem, você só tem a pele de ataque. São as baterias mais antigas. Mas a maioria das baterias, hoje em dia 90%, 95% das baterias que a gente vê no mercado é 100%. Eu não vejo mais vender bateria sem a pele de resposta. Vai ser o tambor assim, ó. Tá? Batedeira é a pele de ataque, onde a gente vai golpear. E resposta a pele de baixo. Tá bom? Existem peles específicas para cada caso, você vai encontrar no mercado. Primeiramente vamos tirar também, vamos desmontar o nosso tambor, tá? No caso aqui ele está com as 2 peles em cima e os aros, nós vamos soltar tudo. Solta tudo, deixa ele peladinho, tá bom? Para isso você vai usar sua chavinha de afinação, você solta tudo, tira tudo, tá bom? Comece pela pela de resposta, tá? Depois a gente vai afinar a batedeira. Então resposta primeiro, batedeira depois, tá bom? Vamos lá, primeira coisa. Tem a chavinha de afinação em mãos, verifique a borda do seu tambor. Você tirou lá a pele, tirou lá o aro, você vai verificar, tá tudo correto? Se tiver tudo em ordem, verificou, limpou, se você for necessário, você vai encaixar a pele, colocar o aro, e você vai colocar todos os parafusos com a mão, tá? Tem baterias que tem a argoelinha de ferro, outras de PVC, alguma coisa assim, tá? Então você vai encaixar todos os parafusos. Você vai fazer o seguinte, você vai apertar todos eles de forma igual, de preferência em X. Então assim, os opostos, assim ó, tá? Então esse com esse, esse com esse, esse com esse. Você vai apertar todos meio que por igual, quase chegar à tensão final. Você tem que fazer muita força. Só para eles ficarem todos iguaizinhos, tá bom? Vamos apertar. Pronto. Todos eles já estão conseguindo sentir uma certa dureza. Então quer dizer que a partir daí vai começar a afinação. Aperta um pouco a pele no meio, para que ela se assente por igual no tambor. Agora sim, nós vamos apertar com a nossa mão o máximo que você conseguir aí com o dedo. Tá? Isso, tá? Lembre de fazer em X, tá? Como eu coloquei aqui, ó, nesse caso são 6 parafusos, um com o outro, tá? Apertei, como vocês viram no vídeo aí, todos os lados, né, dos parafusos na mão. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer 1/4 de chave em cada parafuso. Lembrando, como eu falei, em X, tá? Então, por exemplo, esse daqui com o de baixo, esse com o outro, esse com o outro, tá? Nós vamos fazer isso 1/4 de volta em cada um dos parafusos, tá bom? De vez em quando você pode apertar no meio da pele assim, para que ela se assente por igual, tá? Que ela se sinta forçada por igual. Vamos lá. Então, ó, 1/4 de volta. 1/4 de volta. Tá? Ó. Já tá cantando, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar agora para vocês aqui no microfone. Vou cortar o meu microfone, que ele tá mais alto, só para pegar o microfone do tambor.
Agora o que você tem que fazer? Primeira questão, a gente tem que verificar também toda a volta se está tudo mais ou menos por igual. Tá? Você vai ver que às vezes o tambor ele canta um pouco de uma forma diferente. Nos cantinhos você vai vendo que assim, alguns está mais agudo que o outro. Por exemplo, ó. Aqui tá mais grave, tá vendo? Tandan, tandan, ó. É pouca diferença. Nesse caso, o que eu faço? Solto o que tá mais agudo e aperto um pouquinho o que tá mais grave. Aí, ó, ficou igual, tá vendo? Agora vamos ver os outros. Certo? Agora o lance é o seguinte, a gente conseguiu tirar um som mais ou menos aqui, ainda não está certinho, perfeito. Mas isso vai depender muito da pele de cima também. A gente vai colocar a pele de cima agora e aí a gente vai fazer o mesmo processo. E aí a gente vai começar a brincar com as duas peles, tá bom? Vibrando ela tá numa tonalidade que para mim é agradável, tá? O som, lógico, que é um som de uma pele de resposta sem ainda a pele de baixo, então você vai perceber que não é grande coisa. Tá? Mas vamos lá, vamos colocar a pele em cima, tá bom? Vamos lá, encaixei aqui só os aros, eles estão todos erguidos, como você pode ver, ainda não apertei com a mão. Vou fazer o mesmo processo, tá? Vou apertar os opostos, apertar esse com esse, esse com esse com esse, hein? Fazer os X lá, tá bom? Então eu vou apertar na mão primeiro, tá? Todos eles. Agora eu tenho que apertar até dar o atrito, tá? Aperta até eu sentir que todos estão apertados por igual, tá? Aperta o centro da pele, dá uma para ela sentar direito, tá? E agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar só 1/4 de volta em cada um, tá? Em X também. Lembrando que, por que em X? Por quê? Porque na hora que se você apertar esses três primeiro, por exemplo, a pele tem a tendência a fazer isso aqui, ó, como se fosse assim para você. Ele vai fazer isso, a pele, tá? Depois, mesmo que você aperte aqui, pode ser que ela assente irregularmente. Então é legal a gente assentar em X por causa disso, tá? Então vamos lá, 1/4 de volta, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Vou colocar o microfone aqui, vamos ver como ficou o som. Você pode ver que tem uma sobrinha, tá? Isso é muito comum acontecer. Quer dizer que está vazando um ar ainda em algum lugar, tá? O ar está passando um pouquinho mais e ele fica assim, ó, faz um no final. Esse é que está passando alguma parte da pele está tremendo onde não devia. Então nós vamos procurar isso aqui também, e procurar aqui, e também ao mesmo tempo apertar um pouquinho mais. Ou eu posso também apertar a resposta, que provavelmente pode ser a resposta, porque a resposta está bem soltinha, tá? No meu caso aqui, provavelmente é a resposta, tá? Mas vamos ver, às vezes pode ser em cima ou pode ser embaixo. Uma coisa que você tem que fazer também é observar. Olha contra a luz, no reflexo na pele. Às vezes fica uma pele meio soltinha. Você olha assim, fica um clec, tipo isso daqui, ó, quer ver? Ó, vai ser difícil de vocês verem aí, mas aqui, ó, ficou um pouquinho enrugado, entendeu? Quando você vê essa enrugação assim na pele, tá? Ver se eu consigo mandar um reflexo aí pra vocês. Quando você vê isso, provavelmente vai estar vazando o ar aqui. Então vai fazer esse, tá? Então, tá? Às vezes até vai vibrar o parafuso, coisa do tipo. Podem ver que agora os dois pés estão mais ou menos na mesma tensão. A gente deu só 1/4 de volta em cada uma. Então ele vai cantar bastante? Vai. Mas ainda não vai estar no tom ideal. Por quê? Porque provavelmente a pele de baixo está um pouquinho solta, tá? Mas olha só como ele está ficando.
Tá cantando bem, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou apertar um pouquinho mais a resposta. Eu vou dar mais um quarto de volta em cada uma, tá? Vou deixar ela um pouquinho mais esticada. Isso dá um pouquinho mais de controle, tá? No tambor. E dá uma tonalidade, um fundinho um pouquinho mais agudo, tá? Ela já ficou mais aguda, tá vendo? Vamos ver como ficou o tambor. Agora eu apertei a pele um pouquinho mais do que de baixo, tá? Em cima tá com 180 graus mais um quarto de volta que eu tinha dado antes, e embaixo tá com 180 graus que a gente deu, tá? Tá vendo? Esse já é um som que eu não curto, tá? É um tom muito agudo pra mim. Isso aqui eu vou usar num tom de 10, tá? E também não vou apertar tanto assim também, eu gosto de som mais grave, tá? O lance é o seguinte, você já vê que as frequências agudas aparecem, os harmônicos também aparecem mais, tá? Então assim, já é um som que não me agrada, mas pode de repente agradar você, tá? Então nesse caso eu vou estar voltando de novo, tá? Lembra que eu dei 2 vezes um quarto de volta, eu vou estar voltando 180, vou apertar de novo embaixo para deixar o som do que eu gosto, tá? Como eu já tinha mostrado anteriormente. Bom, vamos lá. Últimas dicas que eu vou dar para vocês. Então, assim, você quer um som mais controlado, você pode ir controlando pela pedra de resposta. Se quer um bem grave, então deixa ela bem solta, tá? E depois você vai achando a tonalidade que você quer no tom, na pele de cima, na batedeira, tá? Você quer um tom que tem aquele fundo agudo, mas com som grave ainda, você aperta mais a de baixo e solta mais a de cima, tá bom? Se você quiser um tambor que cante muito, afine as duas peles da forma igual, em qualquer tonalidade que você quiser. Ah, eu vou dar mais ou menos 180 graus em cada parafuso aqui, você vai dar 360 graus, uma volta inteira, tá? Em cada parafuso vai ficar super agudo, depende da sua bateria também. Você vai fazer um som super agudo e com bastante ressonância se você fizer as duas peles iguais. O segredo está nas duas peles. Nunca pense só na batedeira, tá bom? Lógico que uma virada no parafuso faz toda a diferença, eu vou mostrar. Tá? Inclusive agora eu vou mostrar para vocês como uma viradinha no parafuso faz toda a diferença no mesmo tambor. Vou mostrar num tom de 10 que eu tenho aqui. Olha só como uma viradinha no parafuso faz mais diferença do que muita coisa, tá? Como eu já falei isso outras vezes para vocês. Vamos ver. Eu vou virar esse parafuso e você vai ver como o som do tambor muda, tá? Tanto para mais agudo quanto para mais grave. Olha a diferença que faz. Tá vendo como uma giradinha no parafuso faz toda a diferença? Tá? Então, afine sua bateria. É importante. Tá? A primeira coisa é o baterista. A segunda é a afinação. Tá? Você pode ter uma super batera, super peles, mas não vai tirar um som bom. Vai ser um som de caixa de papelão se você não afinar direito. Então, primeiro é o baterista, é importante. Segunda coisa é a afinação. Terceira coisa, e quarta, eu coloco ali as duas juntas, é a pele e o ambiente. Para mim, depois, venham outras questões. Suspensão, essas outras coisas, vai ser a diferença bem menor do que essas que eu estou citando. Tá bom? Então, fique atento. Tudo faz diferença, gente. Tudo faz diferença. Suspensão faz diferença, a ponta da baqueta vai fazer muita diferença também, tá? Todas essas coisas que a gente comentou na aula anterior também faz diferença. Só que você vê que a afinação muda tudo. Todos os fatores são influenciados pela afinação, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer é afinar por nota. Tem muita gente que, eu quero aprender a usar com nota porque eu vi um vídeo que o cara afinava por nota. Tem como, tá? Primeira coisa, você tem que descobrir a nota do seu tambor. Para isso, você vai ter que fazer o seguinte, não é nada fácil,
tá? Você pode ser bom de ouvido e você tirar com o teclado, você vai tirar as peles do seu tambor, tá? Tire as peles, eu vou mostrar aqui, eu vou tirar as peles e vou mostrar para vocês como você pode descobrir de uma forma mais fácil. Antigamente o pessoal fazia o quê? Batia, pegava de ouvido, ia batendo num piano e descobria que nota estava aquele tambor. Hoje tem uma maneira mais fácil, eu vou te mostrar. Olha só, vou tirar as peles aqui e já volto. Oi, pai. Oi, mãe, tudo bem? Para afinar por nota, o que a gente tem que fazer? Tirar todas as peles. O ideal ainda seria tirar todas as canoas, tá? Para o tambor vibrar livremente. Mas nós não vamos fazer isso aqui, eu não vou fazer agora, né? Só se você quiser muito, mas não é necessário, dá para fazer assim. Estou colocando meu dedo sobre uma superfície aqui, no caso, o respiro do tambor. Você vai fazer o seguinte, você vai instalar um aplicativo no seu celular de afinação, de guitarra, de violão, essas coisas assim, tá? Eu tenho um aqui que chama DaTuner, tá? Você pega de graça lá naqueles aplicativos, tá bom? E você vai bater no seu tambor e ele vai mostrar que nota é o seu tambor. Para isso você tem que saber de nota, tá? O que é Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, essas coisas você tem que saber o simbolismo de cada um deles, tá bom? Vou estar batendo aqui e vou estar mostrando para vocês o que nota que está mostrando que é esse tambor meu aqui. Aí o objetivo é fazer o quê? É você fazer que o seu tambor seja afinado na mesma nota. No caso, esse aqui a gente bateu a predominante, você vai ver que oscila muito, tá? Por causa de outras coisas que estão no ambiente, outras coisas assim. Então, assim, o ideal é quanto mais silêncio, melhor. Mas mesmo assim, esses aplicativos oscilam, porque o nosso tambor não mantém a nota constante, tá? Como uma nota de um violão. Mesmo o violão mesmo oscila também, então esse aqui oscila muito mais. Mas deu um Si, tá? Que é o B. O B é o Si. Então, o Si seria a nota predominante desse nosso tambor, tá? Então, eu teria que tentar afinar chegando em Si, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês de pertinho o que seria a nota predominante desse tambor, tá bom? Você vê que afinar por nota é interessante por conhecimento. Eu, Matheus, particularmente não gosto tanto do som do tambor. Por exemplo, aqui eu cheguei em Si. Lógico, tem outras possibilidades de Si também, tá? Isso não vem ao caso agora. Mas eu prefiro, no caso, eu tentar tirar o melhor som que me agrada. E aí isso eu faço com o resto da bateria também. Então, para os tons ficarem parceirados, vamos dizer assim. Tá? Como na maioria deles hoje em dia é de 2 em 2 polegadas, né? 10, 12, 14, tal. Você consegue fazer uma diferença bem legal. Mesmo quem tem bateria 12, 13, 16, que é um padrão também, eu tenho a minha ficha é assim também, dá para você fazer dessa maneira também, tá bom? Isso fica legal. Mas é mais uma questão de conhecimento também para você aprender mais sobre o seu tambor, beleza? Dicas, tá? Que eu vou dar dando para você. Primeira questão, é importante que os seus parafusos estejam lubrificados, de preferência não com óleo, mas sim com vaselina industrial. Tá? O óleo ele faz o parafuso escorregar muito. Por exemplo, eu uso muito grave nos meus surdos. Da maneira que ele ficar, ele pode, por exemplo, soltar o parafuso. Porque eu deixo bem... É pouca tensão que eu deixo nos parafusos. Se estiver muito lubrificado, ele solta sozinho. Tá? A vaselina evita que isso aconteça tão fácil. Não quer dizer que não vai acontecer. Se deixar bem grave mesmo, às vezes parece que você apertou só com a mão, já está suficiente, então vai ser difícil mesmo. Qualquer vibração vai fazer ele soltar. Tá bom? Agora, tem gente que fala assim, eu queria abafar, eu queria um som diferente, meu tambor não dá aquele som. Olha a aula anterior. Na aula anterior eu falei sobre pele, a pele faz muita diferença, o aro faz diferença, o ambiente faz diferença, tá? Tudo isso faz muita diferença, baterista faz diferença, a baqueta faz diferença, eu já falei sobre baqueta, procura na aula de baquetas aí, tá? A baqueta faz diferença.
A questão de estar microfonado faz diferença. O microfone aqui próximo, ou se eu pegar um microfone ambiente, já faz diferença. Tá? Então assim, não fique com aquela ilusão, eu queria o meu tambor com o som daquele baterista tal, como que eu faço? Né? Então, você vai ter que ter essa ilusão, assiste a aula anterior que eu também falei sobre isso, tá bom? Mas não tem essa ilusão, tem toneladas de equipamentos lá processando para aquele tambor ficar daquele jeito, tá bom? Agora, eu vou dar algumas dicas, abafa ou não abafa? Eu, Matheus, não abafo. Quando eu vou abafar, de repente eu percebo que o meu surdo está vibrando um pouquinho mais do que eu queria, tá? Eu vou mostrar uma dica assim muito sutil, tá? Coisas muito sutis. Eu não sou a favor de você tuchar papel, colocar espuma por dentro do tambor, jamais. Se você quiser fazer isso, o único lugar que eu permito, Matheus, é o bumbo. Tá? O bumbo você vai colocar uma coisinha dentro, eu vou falar um pouquinho mais sobre a aula de afinação de bumbo, que eu vou dar dicas específicas do bumbo, tá bom? Agora, no caso do tambor, abafar, eu, Matheus, não abafo. Agora, se você quer abafar, esse meu surdo eu tô aqui com um exemplo, tá, de abafação. Eu vou mostrar aqui de pertinho para você. Ó, aqui nós temos um exemplo. Eu coloquei uma fita isolante para você ver bem. O ideal aqui, no caso, uma pele preta, uma pele branca, você coloca uma fita crepe, por exemplo, tá? E esse biquinho aqui para cima, tá? Quanto maior ele, ou quanto maior larga a fita, mais vai fazer o quê? Matar a frequência. E menos fita você precisa pôr na pele. Uma vez eu vi isso numa aula do Benny Greb, tá? Que ele usava dessa forma a abafação nas peles porosas dele, inclusive ele usa essa mesma pele que eu. Tá? Então quanto maior esse biquinho, quanto maior esse tamanho aqui, você pode deixar até aqui, por exemplo, mais isso aí vai ajudar a abafar. E menos coisa você tem que colar no tambor. Tá? Essa é uma dica muito interessante que eu aprendi uma vez, eu uso até hoje. No caso aqui é bem pequeno, bem sutil, tá bom? Para ficar pouca abafação no caso do meu tambor, tá? Então agora eu vou mostrar para você nesse tambor mesmo. Eu tenho uma fita isolante branca aqui. Eu tava sem fita crepe aí, vai ter que ser essa aqui mesmo. Eu vou mostrar o som sem e com. E você escolhe o que você prefere, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também em relação ao seu tambor, eu vou ver que é o seguinte, tem várias dicas, coisas que acontecem mesmo. Tá vazando ar, fica aquele brrr, como eu falei. Às vezes o seu parafuso não vai pela tensão da sua mão, porque às vezes você acha, às vezes uma canoa já está um pouquinho mais, o parafuso está entrando um pouquinho mais apertado, ou já tem uma ferrugem ali dentro e você não está vendo, já começa, não vai pela tensão, vai sim pelas voltas. Às vezes mesmo pelas voltas também, às vezes você acha que você tinha apertado por igual a mão e não apertou. Então, às vezes, isso não funciona também. Às vezes você tem que ir na mão e ir no som. Pega a sua chavinha de afinação, vai batendo, vai vendo, ó, aqui tá mais parecido aqui, ó, olha, aqui ficou muito mais agudo que aqui. Então você volta, o grave, você aperta um pouquinho, solta onde está mais agudo, entendeu? Você vai assim até você achar um som mais ou menos por igual na sua pele, tá bom? Isso é uma dica que tem que ser seguida, senão não vai conseguir afinar. Tá bom? Que mais? Se você de repente tiver um zunido dentro, assim, bzz, bzz, que você percebe que tem alguma coisa vibrando, olha as suas canoas, tira, reaperta os parafusos internos. Tem esses parafusos que ficam aqui dentro, ó, tá? Ficam dentro do tambor, segurando a canoa, tá? Eles estão segurando a canoa aqui dentro. Esses parafusos às vezes soltam com a vibração. Então é bom você de vez em quando dar umas reapertadas. Quando você for fazer uma limpeza geral e tal da sua bateria, um dia eu faço um vídeo sobre limpeza de bateria. Já fiz de prato, tem o link aí também, mas no caso, se for fazer um dia limpar a sua bateria, dá uma verificada nesses parafusos sempre, tá bom? Às vezes pode estar vibrando demais, ou pode ter uma canoa quebrada, tá? Ou até alguma porca, alguma coisa que caiu lá dentro do seu tambor, entendeu? Então fique esperto que às vezes pode ter coisas dentro do seu tambor que você nem percebeu. Se o seu tambor está cantando demais, tá? Ele está abrindo demais, e você quer focar mais. Você já tentou fazer aquilo que eu falei, apertar um pouquinho mais a pele de resposta. Ou você inverteu, caso você queira um som mais agudo no tambor, você apertou em cima, soltou embaixo, e mesmo assim você não conseguiu controlar. Isso acontece às vezes com surdo de 14, é bem comum, tá? O que eu faço no meu caso? Esse tambor aqui, inclusive eu fiz isso, um surdo que eu tenho aqui. Um surdo de 14. Eu faço o quê? Você troca a pele de baixo por uma de filme duplo. Então você põe uma pele de resposta mais grossa,
Para quê? Para que ela vibre menos e dê menos ressonância. Isso vai fazer com que o seu tambor cante menos, tá? Vai ressoar menos. E às vezes o sustain dele, que é esse prolongamento da nota, vai diminuir. Então ele vai acabar um pouco antes. Tá? Então vai vir tum e vai acabar um pouco antes. Em vez de fazer tum, vai ficar vibrando no ambiente. Isso depende muito da sua sala também, tá? Como tá a sua sala. Beleza, gente? Afinação não é um bicho de 7 cabeças, tá? Você pode tentar fazer isso em casa, tem vários tambores. Você vai ver que tem tambores que são um pouquinho mais difíceis de afinar mesmo. Por exemplo, eu, Matheus, sempre tive dificuldade de afinar surdo de 14, tá? Para fazer ele ficar com um som perfeito, é mais difícil que um surdo de 16. Tá? Para mim, Matheus, tá? Um tom de 12 e 13, para mim são bem fáceis de afinar. Tom de 10, 12, 13, 16 é fácil. Mas o de 14 para mim sempre foi uma dificuldade. Para você pode ser o de 13. Só que às vezes você está querendo fazer que o seu tom de 13 soe como um surdo de 14. E isso é muito difícil. Tudo bem que eu já usei, por exemplo, na minha igreja eu uso um tom de 12 em cima, que eu afino um pouquinho mais agudo, e um tom de 13 como surdo. Do lado num surdo de 16. E eu deixo mais grave. Para isso eu tenho que também deixar o que? A minha bateria bem solta. Só que eu deixar muito solta de baixo não vai ter som nenhum. Então às vezes eu tenho que apertar um pouquinho a resposta e apertar um pouquinho menos, deixar mais solta a pele de ataque, tá bom? Se você tiver dúvida, posta aí que eu respondo, vou tentar ajudar, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre respostas, respondendo perguntas do pessoal. Tem bastante pergunta de muita gente aí que eu posso responder aqui através de uma aula, tá bom? Então em breve eu vou fazer uma aula, respostas do Tocando Bateria no Zero, tá bom? Na próxima aula eu vou fazer uma afinação de caixa. Vou mostrar detalhes da caixa, que a caixa é diferente, tá bom? Então vou mostrar detalhes da afinação de caixa, caixas, a diferença das caixas mais agudas, mais grave, para rock, para funk, tá? A questão da esteira também, regulagem de esteira, alguns detalhes que são específicos da caixa, tá bom? Deus abençoe, espero que essa aula tenha te ajudado. Fique com Deus e até a próxima aula. Lembra, busque a Deus em primeiro lugar, cara. Não fica sem o Senhor. Tá bom? E lembrando também que a gente tem um apoio aí do site batericia.com, né? Conversa com o Diego lá, com certeza ele vai te arrumar um desconto legal, tá bom? Você pode usar aquele cupom TOCANDO, que é dos meus vídeos aqui, e você vai ter um desconto lá na loja dele, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima aula. Toca muito!